O Jornal Taguacê está aqui, nesse momento, aqui no Plano Piloto, e nesse exato momento nós vamos bater um papo da conjuntura nacional do Brasil. Nós tivemos aí uma longa espera com a questão da perseguição do Luiz Inácio Lula da Silva, que foi perseguido, preso, e Lula anulou tudo, foi inocentado, ganhou as eleições, e nós estamos aí, vamos bater um papo com isso, com o ex-governador do Distrito Federal, Agnello. Bom dia, Agnello, tudo bem? Bom dia, Jeová, bom dia a todos, queridos do Jornal Taguacê. Sempre uma honra, Jeová, bater esse papo contigo. E você fez essa pergunta muito importante, porque a elite brasileira nunca aceitou, na história do Brasil, um mandato popular, né? Toda vez que tinha um ensaio de um presidente que tinha um compromisso com o nosso povo, né, e que tomava medidas, né, para o lado dos trabalhadores, então sempre tinha intervenções reiteradas, desde Getúlio, que levaram Getúlio à morte. Depois, quando Juscelino assumiu, também foi teve uma tentativa de golpe, mas felizmente o Lott deu um contragolpe e evitou o golpe. E depois, com o Jânio, quando o Jango assumiu a presidência, era vice-presidente, assumiu a presidência também, se tentou, aí foram os militares que se arvora em donos do Brasil, de impedir a posse do Jango, e teve uma negociação com o parlamentarismo para que pudesse assumir. Depois o povo brasileiro restituiu essa condição para o Jango assumir a presidência, justamente porque era um mandato, e quando ele estava já exercendo o mandato, para fazer um mandato mais popular do lado do povo, teve o golpe militar de 64. E agora com o presidente Lula, que a gente fez o melhor governo da nossa história, maior inclusão social da história do Brasil, os 40 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza, né, retomou as políticas públicas, uma inserção soberana e respeitada no mundo inteiro do Brasil. E então, na sucessão com a Dilma, tentou, ainda no último período do governo Lula, não teve êxito, tentaram destruir o PT, esse seria o caminho. Mesmo assim, o presidente Lula foi candidato e vitorioso, fez um excelente mandato, saiu com quase 90% de aprovação, de ótimo e bom, e já no período da presidenta Dilma veio o golpe, então, de 16. Então, essa elite ela nunca aceitou. Por quê? Porque o povo estava incluindo socialmente, porque o nosso povo estava comendo, o nosso povo estava se alimentando, estudando, indo para a universidade, os negros, os setores mais excluídos da nossa sociedade. E veio, então, esse golpe, né, numa articulação que envolveu aqui áreas do judiciário, como esse Moro, esses Dallagnol da vida, e o Departamento de Estado norte-americano, para dar um golpe no Brasil. Lawfare, né? Utilizaram essa ferramenta do lawfare, que eles utilizam em vários lugares do mundo, e inclusive os Estados Unidos é mestre nisso, usando o lawfare para destruir empresas no mundo inteiro, nessa disputa. E o grande objetivo aqui era justamente a preocupação de um país soberano, um país sim, que estava incluindo socialmente e, sobretudo, a força das nossas empresas, né? A Petrobras, sobretudo, as maiores empresas do mundo, com a descoberta do pré-sal, né? O Brasil se articulando no mundo como ator principal com a constituição do BRICS, né? A constituição de um banco de desenvolvimento desses países, e também as nossas empresas de construção civil, de proteína animal, enfim, várias empresas brasileiras competindo no mundo. Então veio o golpe para destruir isso, destruir a democracia brasileira, destruir nossas empresas competitivas no mundo, destruir o marco regulatório do petróleo e pulverizar a exploração do petróleo, do pré-sal, porque essa é uma riqueza fundamental, e do jeito que estava, ia destinar recursos, né, para a educação, para a saúde de longo prazo. Significa um país que ter condições financeiras para ter soberania, independência, investir na sua gente, no seu povo, e eles vieram com toda a força, toda a ferocidade para destruir a economia, destruiu essas empresas,
destruíram mais de 400 mil empregos. Delapidou o país. E ao atingir dessa maneira a nossa democracia, eles pariram uma besta fera, que foi esse Bolsonaro e esse período horroroso que nós passamos agora, que até setores da própria elite viu da tragédia que eles cometeram contra o Brasil, né? Isolamento, fome, miséria, desemprego, perda da nossa soberania, toda violência, ódio, né, que nunca aconteceu dessa maneira, proliferação de grupos nazistas em várias áreas do Brasil, e já muitos exemplos já de violência política, com assassinatos, inclusive, e continua. Então, essa eleição, e o povo brasileiro teve a sabedoria, Jeová, de eleger o Lula presidente para interromper isso e restabelecer a democracia, que é um bem maior que nós conquistamos a duras penas, né? As duras penas que nós conquistamos a democracia. Passamos por ditadura de obscurantismo total da nossa pátria, do nosso povo e dos democratas, e quanto sangue de jovens brasileiros derramou para que hoje tivéssemos uma democracia. Então, nós não podemos perder a democracia, e o risco foi justamente esse. E outra, Agnello, o que nós vimos agora, por exemplo, com o Lula sendo inocentado como foi, e toda a justiça inocentou e perceberam que aquilo foi uma armação do Lofé, de parte do judiciário, e o Lula veio com uma candidatura enfrentando o fascismo, o nazismo, o fake newsismo, né, que era o fake news, enfrentando a rede de maçonaria, bilionários e tudo, setor de parte dos evangélicos, e Lula foi lá e ganha de todo mundo. E quando o Lula ganha agora, a gente já percebe que o Brasil já tem uma dimensão mais alegre, os brasileiros já têm uma fé que o governo do Lula, como ele está fazendo aí já a sua transição, vai ser uma transição que vai ser um governo de fato para melhorar o Brasil e tirar o Brasil do mapa da fome novamente. Sem dúvida, essas são as principais características, Jeová, porque nós corríamos um risco muito, muito sério de ter um período de obscurantismo total, só que com apoio popular, porque se a gente perde a eleição, eu não tenho dúvida, pelo que nós estamos vendo, mesmo a gente ganhando o que eles estão fazendo, imagine esse povo dirigindo o Brasil e com as estruturas do Estado na mão, desse jeito. Então, a gente interrompeu, seguramente, um processo nazista mesmo, fascista, que estava se formando no Brasil, e vamos retomar a democracia. É o que você falou, na hora que ganhamos, o Brasil e o mundo respirou, porque o mundo também percebe o que está acontecendo hoje no mundo globalizado, tudo que ocorre em tudo quanto é lugar grave, todo mundo sabe. Então, foi um alívio, você fez uma boa imagem, o Brasil respirou, assim, o ar, que é um ar de democracia, um ar de paz, de tolerância, de voltar às políticas públicas, né? Você vê que imediatamente, quando o Lula ganhou, a bolsa subiu, o dólar desceu, teve uns movimentos aí proposital do mercado que... Mais pagos. Mas de qualquer maneira eles se desmoralizam, porque mais de 2,4 bilhões de dólares investidos no Brasil desde quando teve o resultado da eleição por investimentos estrangeiros, que mostra que também de fora identifica a estabilidade e a segurança e a confiança no governo Lula. E, sobretudo, essa questão, por exemplo, investimentos externos, como o Fundo da Amazônia, né, que tanto a França como a Noruega já autorizou a retomada desse fundo. Então, o mundo respira, porque o Brasil é um país importante no mundo. Então, ter democracia no Brasil, ter respeito ao meio ambiente, e investir no nosso povo é a nossa meta principal. E aí você falou outro aspecto fundamental, que é nosso objetivo primeiro. Nosso primeiro objetivo é acabar com a fome. O nosso compromisso, né, é o compromisso com o que mais precisa, é o compromisso com o nosso povo, com a nossa gente.
e nós não podemos achar que é normal que tenha 33 milhões de brasileiros passando fome. Então, o esforço agora da nossa equipe de transição já é viabilizar esses recursos no orçamento, porque o orçamento que o Bolsonaro mandou para o Congresso é um orçamento com a cara do Bolsonaro, ou seja, não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a merenda, não tem recurso para habitação popular, não tem recurso para a universidade, não tem recurso para ciência e tecnologia, é a cara do Bolsonaro. Então não pode ser o nosso orçamento. Era um governo tabanqueiro. E nós estamos herdando. Então nós vamos ter que fazer essa chamada PEC da Bolsa Família para segurar os recursos necessários para o nosso povo que mais precisa, que é a R$600 para o Bolsa Família, compromisso do presidente Lula na campanha, e também os R$150 por criança abaixo de 6 anos dos beneficiários. Portanto, cuidar da infância, né? Cuidado da infância. E arrumar a casa nesse primeiro ano, que eu sei que vai ser muito difícil. Eu fui ministro do presidente Lula no primeiro ano, 2003, e sei do grau de dificuldade que nós passamos naquele primeiro ano, para poder respirar no segundo ano e realizar muito no terceiro e no quarto ano. Então, esse primeiro ano tem essas características. E outro aspecto que você também tocou, que eu acho muito relevante, é que a situação era tão grave e perigosa para o Brasil que nós conseguimos unir uma frente ampla, uma frente, assim, democrática, não é uma frente de esquerda. Hoje nós já estamos com 14 partidos. 14 partidos que apoiam o presidente Lula, porque é uma frente ampla, uma frente democrática, porque se a gente não tivesse unido também, não ganharíamos. E nós unimos, tivemos a capacidade, só mesmo o presidente Lula, com sua experiência, sua credibilidade nacional, internacional, sua confiança do povo trabalhador e do povo pobre brasileiro, teria a capacidade de unir amplos setores da sociedade brasileira, interromper um processo absolutamente de extrema-direita no Brasil, que eles estavam usando, inclusive, o Brasil como protótipo, a extrema-direita no mundo internacional. Eles jogaram pesado e muitos recursos para ganhar no Brasil uma grande nação, uma grande economia, para fazer daqui um modelo da extrema-direita para o mundo. Então, é muito sério, muita gente não tem noção do que nós interrompemos ao ter essa vitória. Então, essa é a primeira vitória, essa é uma vitória democrática. Exatamente. Tem outra, que é o enfrentamento, porque esse setor está aí e não aceita, como são setores ditatoriais, que não gosta de democracia, não respeita a democracia, não tem tolerância, não consegue conviver com ideias contrárias, então destila ódio na sua prática cotidiana. Nós vamos ter que enfrentar isso ainda. Portanto, é muito importante ter um governo de frente no Brasil. Esse não vai ser governo do PT, vai ser um governo da frente ampla, porque nós ganhamos com muitos aliados, restabelecer a democracia, botar o pobre no orçamento, acabar com a fome no Brasil, retomar as políticas públicas, voltar o Brasil à normalidade. Essa é a grande tarefa que eu tenho certeza que o presidente Lula está mais do que preparado para conduzir nesse momento.